Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no quinto livro da Bíblia. Os estudiosos, já falei o livro. É o livro de Deuteronômio, o capítulo de número 22, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: quando edificares uma casa nova, farás no teu telhado um parapeito. Farás o que, irmãos? Para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para nós hoje. Eu vinha durante a semana pedindo a Deus uma palavra para a gente estar ministrando aqui hoje, uma palavra do céu, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Quero compartilhar com os irmãos. O texto que nós lemos, para a gente entender, faz parte de alguns discursos de Moisés antes da sua morte. Antes de Moisés morrer, Deus o ordenara que ele fizesse algum discurso para o povo, de ensinamento, de exortação. E um desses discursos incluiu esta palavra que nós lemos aqui agora. Eu costumo dizer que Deus sempre tem uma palavra para aquele que é fiel a Ele, para aquele que é servo dEle. Então eu creio que hoje eu estou falando aqui para uma igreja que, acima de tudo, é servo do Senhor, que serve ao Senhor, amém? Então veja bem, o texto que nós lemos: Moisés incumbido de instruir o povo morava, habitava em tenda. Agora esse povo está caminhando em direção à terra prometida, a Canaã. E este povo que outrora habitava em tendas, agora iriam habitar em casas. Então isso seria uma novidade para o povo, uma vez que eles sempre habitaram em tendas. Mas aí Deus, como nós já falamos, como foi lido aqui hoje, é o Deus que cuida de cada um de nós. Irmãos, e quando eu falo que Deus cuida de nós, eu preciso compartilhar algo com os irmãos aqui, abrindo um parêntese, que aconteceu essa semana. Quando a pastora leu esse versículo, ele foi muito de encontro ao meu coração nessa manhã. Orava eu à noite essa semana, segunda ou terça-feira, no meu quarto. Minha esposa estava ainda fazendo alguma coisa. Eu falei: filha, eu vou aproveitar e vou fechar o quarto aqui um pouquinho. E eu estava ali em particular com Deus, pedindo a Deus pelo culto de hoje à noite, pela Igreja Batista da Paz. Mas como todo obreiro, todo pastor, todo homem que trabalha na obra de Deus, ele também, pastor Davi, tem os seus momentos que ele precisa de ouvir a voz de Deus, até para animá-lo mais, para fortalecê-lo mais. Porque apesar de tudo, você está ali vendo não um super-homem, mas você está vendo um homem, como Elias falou, como qualquer outro, sujeito a todas as paixões. E eu orei ao Senhor durante um tempo, e depois eu estava muito cansado e eu deitei. Mas quando eu deitei, eu falei: Senhor, eu preciso ouvir a sua voz hoje. Eu não posso dormir sem ouvir o Senhor falar comigo. E aí no mesmo instante eu fiquei pensando: mas como Deus vai falar comigo aqui? Eu estou sozinho aqui no quarto. E aí eu estendi a mão assim, em cima da cabeceira da cama, e peguei o celular. E eu faço parte de um grupo chamado Derrubando Gigantes, homens e mulheres de Deus de todo o Brasil. E quando eu peguei o celular e abri naquele grupo, pastora, tinha uma mensagem ainda não lida. E eu apertei. Quando eu apertei, era um louvor que alguém tinha postado. E o louvor que estava ali era exatamente esse:
Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Ouça isso. E você não anda sozinho, e nem está sozinho. Por quê? Pois sei. Quem? Cuida de mim. Deus está falando para você nesta manhã. Deus cuida de você, aleluia. Na sombra das suas, Deus cuida de mim. Oh, aleluia. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho. Você não está sozinho. Porque Deus cuida. Bate no peito e fala: Deus cuida de mim. Aleluia. E eu estou vendo aqui pessoas que têm sido cuidadas por Deus. E começando por mim. E eu fui orar muito feliz, fui deitar, dormir feliz. Porque Deus falou comigo, pastor Davi, naquela noite. Então agora, Moisés está incumbido de ser boca de Deus para instruir o povo. E agora Moisés começa a falar para esse povo: olha, quando fizeres uma casa nova, farás sobre ela um parapeito. Eu quero trazer essa casa, essa figura dessa casa para a nossa vida hoje, nesta manhã. Uma vez, Hélio, que cada um de nós, Paulo vai dizer que eu e você somos templo, casa do Espírito Santo e Ele habita em nós. Então hoje eu não quero falar de uma casa literal, mas eu quero pegar essa figura desta casa e trazer para a nossa vida hoje. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Mas você precisa entender, eu tenho que te explicar literalmente como é que era essa casa que Moisés está falando. Se você levantar no Google, nosso amigo, que o pessoal estava brincando ontem lá em casa com o pessoal do Google, ele sabe o que eu estou falando, e colocar a imagem de antigamente, você vai ver que as casas ali em Israel, elas são, algumas ainda têm esse modelo, elas são quadradas, um feitio quadrado, e uma escada na lateral, para subir para o terraço. Uma escada lateralmente. Quem conhece a Bíblia, a história de Raabe, quando os espias chegou, ela escondeu os espias no terraço. A Bíblia também fala que Davi, ao deixar de ir para a guerra, Davi tira um soninho da tarde, e quando ele levanta, pastor Davi, ele vai aonde? Ele vai no terraço, e do terraço ele contempla a Betsaba. E aí foi um triste capítulo da história de Davi, mas começou no terraço. E esses terraços, eles eram usados para diversas coisas. Alguns historiadores vão dizer que esse terraço era usado às vezes até para dormir no calor. O verão naquela região era de 48 a 50 graus. Então as famílias subiam para o terraço para dormir no terraço, porque era fresquinho ali em cima. Uma outra utilidade do terraço também, pastor Reinaldo, é que o povo usava também para trabalhar, para guardar os seus mantimentos, guardar os materiais. O terraço também era usado para isso. Então a casa quadrada, uma escadinha para subir para esse terraço. Mas Moisés agora está dando uma instrução
de cuidado desse Deus que cuida, que nós cantamos aqui hoje, para que em volta desse terraço se fizesse o quê? Um parapeito. E o que é parapeito? Os irmãos que trabalham venaria, pedreiro, já sabem o que eu estou falando. Mas a palavra é sugestiva. Parapeito é um muro de mais ou menos 1 metro a 1,20 m, que pega mais ou menos nessa altura aqui. Depende também da altura da pessoa, né? Porque no meu é complicado. Mas é mais ou menos isso, daí o nome parapeito. Então Deus fala com Moisés e manda construir esse parapeito em volta desse terraço. Para quê? Para que ninguém venha cair e morrer. Lá no Rio, não sei aqui, mas nós temos alguns casos de crianças que estão soltando pipa em cima do telhado, do terraço, vem andando para trás e cai lá embaixo. Alguns construtores de obra, por falta do parapeito, e aí cai do telhado. Alguém está entendendo isso aqui já? Aleluia. Então eu quero trazer isso para nós, para a nossa vida. Se eu e você somos casa do Senhor, tem um hino que fala e está sendo bem tocado, nós somos casa de Deus. Então eu quero trazer para nós essa advertência de Deus para nós hoje. E eu quero trazer hoje para nós aqui, nesta manhã, 4 parapeitos que não podem faltar na vida do cristão. 4 parapeitos que não pode estar danificado, não pode estar faltando pedaço, tem que estar de pé. E o primeiro parapeito que eu quero compartilhar com você hoje, o primeiro parapeito, vou começar por aqui, aproveitar que o púlpito é quadrado. Esse primeiro parapeito aqui é o parapeito da oração. O parapeito da oração, vou acrescentar, é jejum. Esse parapeito, na vida do cristão, ele não pode estar rachado, ele precisa estar intacto. Sabe por quê, queridos? Porque sem oração não tem vitória. Sem oração, o seu filho que está afastado não volta. Sem oração, aquele que precisa de libertação não é liberto. Sem oração, o Espírito Santo de Deus não pode habitar no nosso coração. A oração é a chave da vitória. Eu lembro que quando eu era bem novo, ia falar pequeno, mas pequeno ainda sou. Eu acordei algumas madrugadas. Por quê? Porque a nossa casa era de telhado. Então o som passava muito fácil de um cômodo para o outro. E às vezes à noite, de madrugada, eu acordava assustado, pastor Davi. Sabe o que era? Era a oração da minha mãe e do meu pai. Eu acordava com a voz da minha mãe, era muito agudinha, fininha, ia lá dentro no ouvido. E era a mamãe falando em mistério com Deus, pastor Davi. Era a mamãe pagando preço pelos 9 filhos. Era a mamãe colocando o parapeito da oração de pé. E hoje, a minha família, são 3 pastores nessa família. São 3 irmãs abençoadas por Deus. Levita da casa do Senhor. Sabe por quê? Porque a minha mãe, um dia, ela se preocupou em manter o parapeito da oração de pé.
Por que não lembrar de Daniel? Foi feito um edito. O rei Dário manda preparar diante de um compror e faz: olha, aquele que não adorar ao nosso Deus, ao Deus Baal, será lançado na cova dos leões. Mas eu acho que Daniel conhecia bem o Pentateuco. E aí Daniel lembrou: opa, eu não vou cair desse telhado. Desse telhado eu não vou cair. E principalmente desse lado aqui, do lado da oração. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia, Daniel abria sua janela para o lado de Jerusalém, botava o seu joelho no chão e orava ao Senhor. Irmãos, não tem vida. O primeiro hino que foi cantado aqui falou sobre intimidade com o Senhor. Não tem intimidade com esse Deus se não pagar o preço da oração. Não tem, irmãos. Porque no meio da dificuldade, por mais amigo que eu e você temos, mas é insuficiente no momento da angústia e da aflição. Foi por isso que o Salmo vai dizer: Ele é o meu, o nosso refúgio no momento da angústia. Mas Jeremias vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o seu coração. Então tem que buscar. E ele ainda vai dizer uma coisa fantástica: e eu me deixarei ser achado. Oh, Jesus. O Senhor está te falando nesta manhã: olha, eu só quero que você me busque. Eu só quero que você me busque pelas madrugadas, pela manhã, pela noite. Eu só quero que você ore, porque eu me deixarei ser achado por você. Aleluia! Que Deus tremendo é esse, tão grande, tão maravilhoso, mas diz que se deixará ser achado por nós tão pecadores. Mas é o parapeito da oração e do jejum. Jonas chega na cidade de Nínive e diz: a mensagem é que Deus vai destruir aquela cidade. Mas a Bíblia vai dizer que aquele rei de Nínive, com toda a sua incredulidade, pastor, a Bíblia diz que aquele rei convoca o povo para botar esse parapeito de pé. Convoca o povo em oração e em jejum. E a ira de Deus, a Bíblia diz que Deus não trouxe a ira sobre aquele povo. Sabe por quê? Porque a sua oração, ela move o coração de Deus. Não pode faltar na igreja, não pode faltar no adorador, não pode faltar no grupo de louvor, não pode faltar a oração. Deixa eu te chamar a atenção aqui nesta manhã. Irmãos, nós temos uma arma muito poderosa e temos usado pouco. Se nós tivéssemos noção da arma que nós temos na mão, que é a oração, irmãos, muitas coisas que estão acontecendo, que estamos passando, não aconteceria, não passaríamos, porque a oração, ela é a bússola, é a direção para que nós andemos na direção que Deus quer para nós. Que você possa sair daqui hoje, nós possamos sair daqui hoje refletindo: será que eu tenho ganhado tempo em orar?
ou tem perdido tempo em tantas outras coisas. Mas que nós possamos sair daqui hoje pensando: eu preciso. Tem um hino de Oséias de Paulo que fala assim, antigo: eu preciso buscar mais a Deus. Precisamos buscar mais a Deus. Passamos por um momento difícil no nosso Brasil, no mundo. Só nos resta uma coisa: precisamos buscar mais a Deus. Segundo parapeito que não pode faltar na nossa vida é o parapeito da palavra. O parapeito da palavra não pode faltar na nossa vida. Lemos muito durante o dia, WhatsApp, Facebook, Instagram. Talvez acordamos já lendo, mas manuseamos pouco, lemos pouco esta palavra. Precisamos entender que a palavra é que nos limpa, a palavra é que nos purifica, é a palavra que transforma o homem. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque a palavra nos alcançou, é porque foi a palavra que nos alcançou, irmãos. Na sua maior tentação, depois do seu batismo, Jesus foi levado ao deserto. E a Bíblia nos afirma categoricamente que ele venceu na palavra. Se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras virem pão. Mas Jesus usa a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia fala de um homem que ele entendeu isso. Você conhece? Lá vai aquele homem, um centurião, homem da lei, homem graduado, pedir pelo seu servo. Mas quando ele encontra com Jesus, ele tinha noção desse parapeito. Ele fala para Jesus: olha, eu não sou digno, Jesus, não sou digno que o Senhor entra na minha casa, mas faz o seguinte, Jesus, basta uma palavra. Oh, Jesus, porque não é a palavra do homem, não é a palavra do pastor, não é a palavra do pregador, não é a palavra do médico, do advogado, é a palavra do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Com Ele basta apenas uma palavra e o meu servo sarará. Talvez está faltando isso de mim e de você. Talvez temos compartilhado os nossos problemas com um amigo, com um parente. Temos proferido palavras contando o nosso momento de dificuldade, compartilhando. Mas talvez nós estamos esquecendo de virar para o Senhor e falar: Pai, oh Jesus, basta uma palavra sua. Talvez está faltando para você nesta manhã que entrou aqui. Talvez a minha palavra, o mais que eu tente atingir o seu coração, não consigo. Mas Deus está te dizendo nesta noite, nesta manhã: constrói esse parapeito. Basta apenas uma palavra e o seu problema sarará. É o parapeito da palavra.
Mas o terceiro parapeito que eu quero compartilhar, estou aqui. Vamos relembrar nesta manhã, vamos. O primeiro parapeito é o parapeito o segundo é e o terceiro é da santidade. Esse parapeito não pode faltar. É o parapeito da santificação. Aí o escritor vai escrever, vai botar ele vai nos exortar nesta manhã, vai chamar a nossa atenção. Ele vai dizer o seguinte: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Obrigado, pastor. Agora ouça isso. Ouça isso aqui. A santificação, o primeiro passo, não sei se você observou o versículo, é seguir a paz com meu vizinho da banda, com meu amigo da banda. Ou seguir a paz com meu vizinho da direita. É isso? É isso que está dizendo? Não. O princípio da santificação, ela começa: seguir a paz com todos. Isso é sério, irmãos. Sabe por quê? Porque seguir a paz com todos traz agregado com isso uma coisa chamada perdão. Só é possível manter a paz com todos se eu tenho um coração perdoador. Eu não consigo me relacionar com meu irmão, com meu inimigo, se eu não perdoo. Por quê? Porque eu falho com ele e ele falha comigo. Eu só consigo se eu manter a paz com ele. Por isso que o escritor ele vai dizer: manter a paz com todos. Aí sim, depois, aí ele fala: e a santificação. Sabe por quê? É incompatível a santidade, a santificação, se eu não tenho paz com meu irmão. Não tem como eu dizer que eu tenho uma vida de santidade se eu olho para o meu irmão e não consigo, usar uma linguagem aqui bem popular, engoli-lo. Eu não consigo me relacionar com ele. Não tem santidade sem relacionamento, porque precisa seguir a paz com todos. Santidade, kadosh, santo, separado. Separado. Uma vida de separação do mundo. Aqui não está cheio de santinho aqui dentro. Aqui está cheio de pessoas que foram tiradas das trevas para a sua maravilhosa luz. Um foi chamado para apóstolo, um para pastor, um para presbítero. Para quê? Para que sirva para aperfeiçoamento dos santos. Se é para o aperfeiçoamento, então não estamos santos perfeiçoados. Estamos, sabe como? Olha para o seu irmão, vou te dar uma dica nesta manhã. Olha para o seu irmão da seguinte maneira: toda vez que você sentir dificuldade com o seu irmão, tenta, olha isso aqui, pelos olhos da fé, olhar nas costas dele. Vê se você consegue olhar nas costas dele uma plaquinha escrito o seguinte: desculpa o transtorno, estamos em obra. É isso que você vai entender que o seu irmão ainda é falho. Por quê?
porque Ele ainda está em obra. Mas a Bíblia diz o seguinte, que aquele que começou a boa obra, oh Jesus, Ele é fiel para aperfeiçoar e completar esta obra. Aleluia! Mas precisa estar de pé no parapeito da santidade, porque sem ela, irmão, isso é duro demais, isso é forte, é ninguém, não é alguns, é ninguém verá o Senhor. Mas só entende o que é santidade. Vamos recapitular. Quem está com o parapeito da oração de pé, do jejum, o parapeito da palavra, ele entende que só tem um caminho para a santidade, é a oração e a palavra. Mas eu quero compartilhar com você nesta manhã o último parapeito que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu achei, Deus tinha me dado 3 parapeitos, e eu parei nos 3 e fiquei, meu Deus do céu, mas tem que ter 4. E essa noite, meditando ao Senhor, Rafael até brincou comigo, Isaías, Deus está te dando a prestação. Eu falei, a prestação, mas Ele vai terminar, Ele vai quitar essa prestação hoje ainda. E na madrugada Deus quitou e colocou no meu coração o último parapeito, que se chama o parapeito da obediência. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus nesta manhã? Glórias a Deus! Parapeito da obediência, pastor Reinaldo. E esse parapeito, queridos, se o parapeito da oração, se o parapeito da palavra, se o parapeito da santidade não estiver de pé, esse aqui não fica. Mas por quê? Porque esse aqui da palavra e o da santidade não dá amarração, então ele cai, qualquer vento bate. Os pedreiros entendem bem isso. Esse parapeito, que é da obediência, só é possível estar de pé se eu oro, se eu leio e se eu levo uma vida de santidade ao Senhor. Agora a obediência, ela traz uma outra palavrinha com ela. A obediência traz uma palavra com ela chamada negar a si mesmo. É impossível isso aqui. Eu não consigo obedecer a Deus se eu não for de contra mim mesmo, as minhas vontades, as minhas emoções. Eu não consigo obedecer se eu não entender que eu preciso abrir mão de coisas. Sabe por quê? Porque a nossa mudança, a sua mudança, ela necessita de renúncia. Talvez a sua mudança está precisando, está faltando renúncia. Talvez você ainda não mudou naquela área que precisa ser mudada, que só eu e você sabemos, só eu e Deus, só você e Deus sabe. Talvez essa mudança, ela precisa, porque nós estamos encontrando dificuldade para renunciar àquilo que a gente mais gosta. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tive uma mudança radical na minha vida como cristão. Mas essa mudança, ela veio acompanhada de uma atitude muito difícil para mim. Eu trabalhei 10 anos tocando secular. E no final de 10 anos, Deus falou para mim.
eu quero exclusividade. De uma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Mas essa atitude, essa decisão é com você. É você que precisa tomar ela. E eu relutei. Mas um dia Deus usou uma mulher de Deus e falou para mim: Isaías, Deus mandou te dizer, toma uma atitude e Deus vai honrar a sua atitude. E isso, queridos, causou uma grande mudança na minha vida como cristão. Desde o momento que eu entendi que os meus dons, os meus talentos, os meus dons preciosos são teus, que os meus talentos são para te servir. Mas às vezes, para servirmos ao Senhor com obediência, precisamos abrir mão de coisas que nós temos dificuldade de abrir. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. A obediência, ela vai te trazer benefícios. Assim como a desobediência, ela vai trazer malefícios para a sua vida. Teria algum exemplo bíblico? Teria, bem fácil. Um homem vai para a guerra, vão atacar Jericó, lá vai Josué à frente do povo. A Bíblia diz que um homem, Deus tinha ordenado para não tocar em nada, não trazer nada. E um homem chamado Acã, ele pega algo, traz e esconde. Mas sabe qual foi o desfecho dessa história? Esse homem foi morto, apedrejado, ele e a sua família. Desobediência, parapeito derrubado, parapeito da desobediência caído. Mas em contrapartida, tem um homem na Bíblia chamado de doido, maluco. Nunca tinha chovido sobre a terra, mas Deus fala para ele: Noé, faz uma arca, constrói uma arca. E alguém fala: esse homem está maluco. Só uma coisa movia o coração daquele homem, era obedecer a Deus. Se chama obediência. E eu olho para Noé e vejo o maior evangelista da Bíblia. Mas por que Isaías? Porque ele ganhou a sua família para Jesus. A obediência vai trazer aquele ente querido que está faltando. A obediência, ela vai trazer para a sua vida, queridos, benefício que você nem imagina. A obediência vai trazer para a sua vida o nível de santidade, como foi cantado, mais profundo. Não tem nível de intimidade mais profundo se o parapeito da oração não estiver de pé, se o parapeito da palavra não estiver de pé, se o parapeito da santidade não estiver de pé, e se o parapeito da obediência não estiver de pé. É difícil obedecer, mas é necessário obedecer. Aleluia! Não tem cristianismo sem obedecer a Deus. Não tem. Aleluia! Mas que você saia daqui hoje
entendendo uma coisa: eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou casa do Espírito Santo, Ele habita em mim. Porém, eu preciso estar com os meus parapeitos de pé. Mesmo se tiver uma rachadura, mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer o seguinte: hoje você vai sair daqui com seus parapeitos reparados na presença do Senhor. Agora presta atenção numa coisa. Eu quero finalizar hoje, nesta manhã, com uma palavra de um escritor de um louvor. Ele escreveu o seguinte, presta atenção nisso, ouça a letra desse louvor: vale a pena ser fiel, dizer não para o mundo e em frente prosseguir. Agora olha isso aqui: obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir. Você entendeu isso? Vale a pena ser fiel, dizer não para o mundo e em frente prosseguir. Eu sei que tem vidas aqui hoje que tem sido difícil dizer para o mundo não, mas eu quero te dizer nessa manhã: vai em frente, porque você em frente, prosseguindo, é o caminho para estar seguro quando o mal surgir. Mas uma outra frase desse escritor, inspirado por Deus, ele diz o seguinte: vale a pena obedecer. Sabe por quê? Porque a obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. Quantos recebem essa palavra nesta manhã? A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir diante de você. Mas precisa estar com o parapeito de pé. Josué disse: santificai-vos, porque amanhã fará maravilha o Senhor no meio de nós. Obedecer tem o seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir.